Sabe aquela ideia que surge do nada, uma faísca na mente? Como é que ela sai do campo do abstrato e vira, bom, algo que a gente pode ver e tocar? É sobre isso que vamos conversar. Vamos mergulhar na arquitetura oculta da realidade, nesse processo fascinante que transforma o pensamento em matéria. Pois é, essa é a pergunta fundamental, né? Como é que algo que é, por definição, intangível se materializa no nosso mundo físico? A resposta, de acordo com o material que a gente está analisando aqui, se encontra numa estrutura bem específica, uma estrutura de 3 níveis. Ok, para a gente conseguir entender como isso funciona, a fonte que estamos usando propõe uma espécie de arquitetura secreta da realidade. Vamos pensar nisso como uma estrutura de 3 planos. Eles são diferentes, sim, mas estão totalmente conectados, um influenciando o outro. Então a base de tudo é essa trindade, essa estrutura de 3 partes. A analogia de uma cachoeira é perfeita aqui. A criação sempre flui de cima para baixo. Ela começa lá no topo, no nível mais abstrato, que é o espírito, e vai descendo, ganhando densidade, até chegar aqui embaixo, no concreto, na matéria. Lá no topo dessa cachoeira, a gente tem o plano mental. É a fonte de tudo. É aqui que a jornada de qualquer coisa começa. Como um pensamento puro, uma faísca. Imagina a semente de uma árvore gigante. O potencial todo está ali dentro, concentrado, mas ainda não tem forma, não tem galho, não tem folha. É pura essência. Ok, descendo um degrau, a gente chega no plano astral. Esse é o meio do caminho, sabe? É uma espécie de ponte, um campo energético onde aquelas ideias puras começam a ser, digamos, traduzidas em padrões. É aqui que o pensamento ganha seu primeiro rascunho, sua planta baixa, o projeto arquitetônico. E por fim, a gente aterrissa aqui, no plano físico. É onde a mágica acontece, por assim dizer. Aquelas plantas baixas, aqueles projetos energéticos, finalmente se solidificam. Eles viram a realidade que a gente conhece, que a gente toca, cheira, vê. A jornada da ideia, da semente, à árvore, está completa. Beleza? Agora que a gente já tem o mapa dos 3 planos, vamos dar uma olhada no motor que faz tudo isso funcionar. Como é que, na prática, uma ideia desce essa cachoeira? Bom, o nome desse processo é condensação. É o fluxo que transforma o que é sutil em algo denso. Olha que interessante. Alguns textos herméticos bem antigos resumem esse processo criativo inteiro em uma única palavra, mas uma palavra cheia de poder: coagula. Significa exatamente isso: coagular, adensar, juntar. É como se fosse o comando universal para que a ideia se torne realidade. Então, o caminho é esse: do mental, passando pelo astral até chegar no físico, do pensamento puro até o objeto concreto. E o ponto-chave aqui é que isso não é um processo aleatório, não é um acidente, é uma cascata deliberada que vai do mais sutil ao mais denso. É um mecanismo básico de manifestação do universo. E aqui a coisa fica ainda mais fascinante. O material fala das astroideias. Pensa nelas como projetos energéticos que ficam meio que flutuando lá no plano astral, disponíveis, esperando para serem captados. Isso explicaria, por exemplo, como é que grandes invenções surgem em lugares totalmente diferentes, quase ao mesmo tempo. São mentes distintas sintonizando na mesma frequência, no mesmo projeto cósmico. Ok, até agora a gente só falou do caminho de descida, né? Da ideia para a matéria. Mas essa é só metade do caminho. A realidade é uma via de mão dupla. Existe também um movimento de volta, um fluxo que sobe, que leva a experiência do mundo físico de volta para os planos mais sutis. E se coagula é a palavra-chave para criar o seu par perfeito, o seu oposto complementar é solve, significa dissolver. Essa palavra descreve como cada coisinha que acontece aqui no mundo físico deixa uma marca, uma impressão duradoura lá nos planos não físicos. A analogia do espelho aqui é perfeita de novo. Pensa no plano astral como um grande espelho do mundo físico. Cada ação, cada evento que acontece aqui é imediatamente refletido e gravado nesse espelho. Isso cria um registro energético permanente de absolutamente tudo. E esses registros têm o nome clichês astrais. Todos eles juntos formam basicamente uma memória cósmica, um arquivo gigantesco e permanente de tudo o que já aconteceu. É como se fosse a biblioteca universal de todas as experiências. E aqui a mente dá um nó, porque a ideia vai ainda mais fundo. Aparentemente, esse espelho astral não reflete só o que já aconteceu, o passado.
Ele também pode refletir o que pode vir a ser. Ele consegue mostrar futuros em potencial, baseados nas tendências e nas correntes de energia do presente. É algo impressionante. Certo. Então a gente tem esse fluxo de criação, o coagula, e o fluxo de reflexão, o solve. Um ciclo constante. Mas, e daí? Qual é o objetivo de saber disso tudo? Se esse ciclo existe, qual é o nosso papel no meio dessa dança cósmica? A resposta, de acordo com as fontes, se resume a duas coisas fundamentais, dois fatores primordiais: o grau de consciência da vida e o grau de poder de realização. Ou seja, não adianta só entender como o mundo funciona, é preciso também ter a capacidade de agir nesse mundo. E é exatamente por isso que a tal busca pela iniciação, que soa tão misteriosa, na verdade, não tem a ver com rituais secretos. Na sua essência, é a jornada pessoal para dominar essas duas forças. De um lado, a percepção profunda da realidade, e do outro, o poder de manifestar as próprias intenções. É, no fim das contas, a maestria sobre os fluxos de solve e coago. Então tá bom. Se o objetivo final é dominar esses dois fluxos, como é que a gente faz isso na prática? Bom, vamos agora para a nossa reta final, onde todas as peças se encaixam e a gente descobre qual é a grande chave para essa realização. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial. Coagula representa o poder de criar, de agir, de manifestar as coisas no mundo. E o solve? Solve é a consciência que vem da criação, a nossa capacidade de absorver e aprender com a experiência. De um lado o poder, do outro a sabedoria. Os dois precisam andar juntos. Então, entender e dominar esse ritmo eterno, essa grande respiração cósmica de condensar e dissolver, de criar e aprender. Essa é a verdadeira chave para a realização. É encontrar aquele equilíbrio perfeito entre agir no mundo e, ao mesmo tempo, compreender o mundo que a nossa ação ajudou a criar. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final e bem poderosa sobre o papel de cada um nesse processo criativo gigantesco. Se a arquitetura da realidade está sempre sendo construída, a gente precisa se lembrar que cada pensamento que temos é um tijolo nessa construção.